Olá, meu nome é Thiago Campos de Moraes e sejam bem-vindos ao Senai Play. Neste vídeo, iremos falar sobre a computação de borda 5G. O gerenciamento de Big Data é uma área de pesquisa desafiadora. O problema se torna ainda mais desafiador quando os dados precisam ser coletados e processados para produzir sinais de controle que são enviados de volta à rede quase em tempo real. Uma combinação de tecnologias de streaming de dados, armazenamento em memória e em disco e instalação de computação precisarão estar localizados perto da borda da rede para minimizar a latência e maximizar a largura de banda desse processamento. Padrões para a coleta de dados operacionais e de controle da rede são obrigatórios, mas as plataformas também devem fornecer a capacidade de implementar procedimentos personalizados de normalização e aprendizado de máquina para atender a alta variável e necessidades de negócios em rápida mudança. Uma preocupação importante é como atender aos requisitos de coleta e processamento de dados, de uma maneira que retenha a capacidade das operadoras de rede e outras interessadas de misturar e combinar soluções de diferentes fornecedores, bem como da comunidade de código aberto, para que retenham propriedade e controle dos dados, em vez de ficar preso a tecnologias proprietárias de banco de dados. Uma solução de streaming de dados aberta e de alto desempenho como Kafka, Pulsar e RabbitMQ terá um papel a desempenhar em qualquer arquitetura desse tipo, juntamente com tecnologias de Data Lake, que fornecem rampas de acesso fáceis e rampas de saída para dados coletados em instalações de computação colocalizadas, como Spark, que minimizarão a necessidade de transportar dados de um lugar para outro ao executar atividades de normalização ou criar insights. A capacidade de transformar dados de várias fontes em conhecimento e expô-los como insights acionáveis é um dos elementos-chave para entender o comportamento ao aplicá-lo para construir consciência situacional. Isso requer o uso de visão computacional, serviços de localização aprimorados, APIs de rede, expondo dados de congestionamento e disponibilidade de conexão. Além disso, as necessidades de aplicativos e ou dispositivos de emparelhamento de interfaces de programa de aplicativos com locais de bordas disponíveis correspondentes são necessárias para descarregar e conectar clientes aos nós de nuvem de borda mais adequados. Isso deve ser baseado em requisitos de geografia, computação, armazenamento, memória e energia, bem como outros insights contextuais. Essa troca bidirecional de informações deve permitir que aplicativos habilitados para a borda sejam sensíveis ao contexto, mas independentes da localização. As políticas de segurança também podem ser aplicadas com base em informações de rede e localização. Por exemplo, um carro autônomo ativaria a rede privada virtual para uma conexão Wi-Fi pública em um shopping center, antes de enviar dados de telemetria em uma falha identificada, versus quando conectado a uma fatia 5G segura na estrada. Uma fatia de rede é uma rede lógica de ponta a ponta, definida sobre uma infraestrutura comum composta por recursos físicos e virtuais. Como a definição implica, uma fatia de rede suporta conectividade de rede de ponta a ponta para usuários finais, humanos e máquinas. Portanto, a maioria das ações realizadas no tráfego em uma rede 5G ocorrerá na borda, onde o conteúdo é criado e consumido. Cada fatia é praticamente isolada da outra e é projetada de acordo com as necessidades específicas da aplicação ou do usuário final. Com o fatiamento de rede sendo fundamental para a entrega bem-sucedida de serviços 5G, operadoras móveis devem poder planejar, projetar e ativar milhares de fatias de redes personalizadas para seus clientes muito rapidamente. Eles também devem ser capazes de modificar e dimensionar uma fatia para cima ou para baixo para atender às demandas de desempenho em constantes mudanças para experiências otimizadas do usuário final. A automação inteligente e orientada a análises é mais do que apenas automatizar processos manuais. É a capacidade de receber informações de várias fontes, como a própria rede, analisar essas entradas para gerar insights acionáveis e executá-las por meio de ações inteligentes.
Esse tipo de automação é necessário na configuração complexa de ponta a ponta da arquitetura 5G. A automação inteligente é necessária na borda da rede, onde a maioria dos serviços será provisionado, incluindo fatias de rede. Além disso, incorporando recursos analíticos de inteligência artificial no processo de automação de borda, insights críticos podem ser extraídos de medições de rede e usados para gerar configurações de fatiamento dinâmicas e otimizadas, permitindo uma implementação rápida de serviços e fornecendo uma estrutura com agilidade e flexibilidade de negócios. Com a automação de borda inteligente, os operadores podem implementar o gerenciamento do ciclo de vida das fatias, que inclui automatizar o design, criação, modificação e monitoramento de fatias de rede de ponta a ponta, bem como o provisionamento de recursos subjacentes a uma fatia, conforme e quando necessário. A solução de automação de borda inteligente também deve oferecer suporte ao dimensionamento e orquestração de recursos de rede para 5G Core. X-Hall. X-Hall é uma combinação de backhaul, mid-haul e front-haul, e com a RAM, juntamente com a criação de operação de fatias de rede. O software de automação inteligente é a chave para o posicionamento adequado das funções de rede nativas da nuvem ou funções de rede virtual dentro de uma rede móvel e permitindo que a operadora de rede móvel maximize a utilização dos recursos de rede, realocando recursos não utilizados para outras fatias. Com seus recursos avançados de análise de inteligência artificial, machine learning e orquestração automatizada, uma solução de software inteligente permite a criação de uma rede 5G autônoma com autorrecuperação e auto-otimização. Muito obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aula, a computação de borda 5G.